Salmo 119, do verso 33 ao verso 36, que diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Vamos orar. Nós glorificamos o teu nome, Pai, porque nesta manhã o Senhor nos concede o privilégio de estarmos juntos mais uma vez no dia do Senhor, de poder abrir a tua palavra, de poder ouvir a tua voz. Que o Senhor neste instante instrua o nosso coração para a glória e louvor do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando se fala na lei do Senhor, não só na lei do Senhor, mas quando se fala em lei ou em mandamentos, muitas pessoas têm uma impressão bastante negativa e já olham para a lei de forma meio ressabiada, como se mandamentos e leis não passassem de proibições ou de regras para acabar com a diversão, para nos tolir daquilo que nós gostaríamos de fazer. É por ter uma visão negativa da lei que muitos olham até mesmo para a lei do Senhor e querem dar um jeito de rejeitá-la, dizendo: não, no Novo Testamento essa história de lei foi deixada de lado. Hoje nós estamos vivendo no tempo da graça. Para os crentes em Cristo, para aqueles que já estão no Senhor Jesus Cristo e que já entenderam corretamente a função da lei do Senhor, a visão da lei precisa ser outra, precisa estar bem distante desse tipo de visão. Quando João, por exemplo, escreve a sua primeira epístola, ele diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Percebe a visão do apóstolo João a respeito dos mandamentos? E como ele vincula os mandamentos ao amor de Deus. O amor de Deus, segundo João, está então em guardar os mandamentos, que para aqueles que estão em Cristo não são penosos. Quando você vai, por exemplo, no nosso catecismo maior, você tem a pergunta 97, e a resposta a essa pergunta trata da utilidade especial da lei moral para aqueles que são regenerados. Lá por volta dessas perguntas aí, 96, 97, 98, você tem várias perguntas tratando da questão da lei moral. E nessa específica, 97, qual é a utilidade especial da lei moral para os regenerados? E a resposta diz assim: é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo por tê-la cumprido e sofrido a maldição dela em lugar e para o bem deles, e assim levá-los a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a essa lei como regra da sua obediência. Então pense bem na resposta que está sendo dada aqui. A utilidade especial da lei é porque nós vamos estimar mais o Salvador que cumpriu a lei em nosso favor, obedeceu em nosso favor. Assim o coração estará grato pelo Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Jesus fez, e esta gratidão será manifesta na forma como você se porta no dia a dia, na sua conformação à lei do Senhor, ao padrão moral do Senhor. E o texto de hoje
tem todos os versículos, começando com a quinta letra do alfabeto hebraico. Nós chegamos na quinta seção do Salmo 119. Todos os versículos aqui começam com a letra Re. E estes 4 primeiros versículos que eu li, a partir deles, você verá como é que você desfruta dos mandamentos. Como é que é possível desfrutar dos mandamentos? Nos versos 33 e 34, você aprende que você precisa buscar no Senhor compreender os mandamentos. Vou ler de novo, acompanhem aí. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Aqui nestes versículos o salmista faz algumas afirmações importantes acerca da sua postura em relação aos mandamentos. Como é que ele se porta em relação à lei do Senhor? Veja, na parte B do verso 33 ele diz: eu vou segui-los até o fim. É a postura dele diante dos mandamentos. No verso 34, guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Então você tem aqui 3 afirmações da postura do salmista diante da lei do Senhor: o seguirei até o fim, guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. E essa expressão que ele usa aqui, até o fim, traz a ideia então de perseverança. A ideia é que ele vai se manter neste caminho continuamente. Até o fim dos seus dias, ele estará sob a instrução do Senhor. Ele dará ouvidos ao Senhor, ele guardará os mandamentos do Senhor. E ele então diz: de todo o coração. Aqui então, você tem uma expressão que aponta para a integralidade disso tudo. Não é apenas uma guarda externa da lei, não é apenas uma adequação moral a mandamentos e preceitos, mas é uma guarda que parte do íntimo do homem, de todo o coração. Lembra de Jesus, quando eles perguntam assim: mestre, qual é o mandamento mais importante? E então ele diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Jesus não está partindo o homem e dizendo: olha, o homem é composto de todas essas partes. Não é isso que Jesus está dizendo. Na verdade, ele está fazendo o contrário. Ele está dizendo: você ama o Senhor com todo o seu ser. E aqui então o salmista aponta para aquele que é na Bíblia visto como o ponto principal de controle do homem, o centro de controle do homem, que é o seu coração. Daí então ele dizer: olha, eu vou obedecer até o fim, e de todo o meu coração. Não é uma adequação externa, mas é uma adequação do fundo do seu ser. E à luz do texto de João, que eu citei aqui na introdução, que os mandamentos não são penosos, essas afirmações são então maravilhosas, porque a prontidão em dar ouvidos à lei é uma marca daqueles que amam a Cristo. De novo eu vou ler João: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O que João está dizendo, em outras palavras, é que é impossível você dizer: eu amo a Deus, e deixar de lado a sua lei. Eu amo ao Senhor e não dar ouvidos aos mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos. E aqui então você tem um homem declarando que vai cumprir estes mandamentos até o fim e de todo o coração. Esteja pronto a dar ouvidos à lei, porque esta é uma marca daqueles que amam a Cristo. E é dessa maneira que você, como crente, precisa se portar em relação aos mandamentos.
Deus fala na sua palavra, Deus orienta o seu povo, e o seu povo precisa então colocar em prática todas as orientações que emanam da palavra do Senhor. É aqui que você tem direção para a sua vida. Essa obediência não pode ser mecânica, essa obediência não pode ser apenas externa, como a obediência dos fariseus, que proclamavam com seus lábios que amavam o Senhor, mas que o coração estava distante do Senhor. Não, tem que ser semelhante à do salmista: de todo o coração eu vou cumprir a lei. Você precisa ter diante de si a disposição de honrar o seu Senhor, e a guarda da lei de coração é o indicativo do seu amor pelo Senhor. Sem dar atenção à lei, você pode proclamar, dizer, afirmar, reafirmar o seu amor por Jesus, mas esse vai ser um amor da boca para fora. Porque como amar alguém cuja vontade você não conhece? Como agradar e honrar aquele de quem você não conhece as leis? Então tem muita gente dentro das igrejas dizendo eu amo a Cristo, e você pergunta assim: cita para mim os mandamentos, para não ficar muito difícil, só os da segunda tábua. Houve um tempo que os crentes sabiam de cor, falavam assim, e os quinto mandamento na ponta da língua, e o nono mandamento na ponta da língua. Tempos bons esses. Hoje a gente vai deixando isso de lado. Mas que besteira, pastor. Isso quer dizer então que a pessoa souber na ponta da língua? Não, você precisa saber na ponta da língua para guardar. Porque como é que você vai guardar aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece? Você precisa ter os mandamentos do Senhor no seu coração. E quem é salvo por Cristo vai buscar conhecer essa lei e vai perseverar neste caminho de guarda dos mandamentos até o fim. Isso significa que você pode descansar no seu Redentor, aquele que está te conduzindo por este caminho, aquele que te salvou, te tirou das trevas, te trouxe para a luz e que vai manter você andando na luz, dando a você a lâmpada para os seus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E isso deve trazer segurança ao seu coração, de saber que você foi chamado por Deus, libertado por Cristo, e agora você pode guardar no coração a palavra e cumprir até o fim. É a nossa doutrina da perseverança dos santos. Mas você tem um pouco mais aqui nestes versículos, porque ele está primeiro declarando aqui a sua postura em relação aos mandamentos, certo? Olha, o seguirei até o fim, guardarei a tua lei e de todo o coração o cumprirei. Mas eu disse que esses versos nos mostram que você precisa buscar no Senhor entender os mandamentos. E aqui ele não está falando do entendimento, ele está falando de cumprir os mandamentos. Por que eu mostrei primeiro isso? Porque o restante do texto vai mostrar que antes de cumprir os mandamentos, você precisa compreendê-los. É isso que o salmista vai pedir aqui, porque a fim de guardar os mandamentos, ele sabe que precisa, antes de mais nada, compreendê-los, entendê-los, e é isso que ele está buscando no Senhor. Se você olhar com atenção, você vai perceber isso. Veja aí no versículo 33: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Depois desse pedido, então, é que vem e os guardarei até o fim. A disposição é essa: eu vou guardar, mas antes a petição é: me ensine os teus decretos. E a ideia de ensinar aqui, o versículo, a palavra que aparece nesse versículo, literalmente significa
lançar, atirar ou jogar. A leitura ficaria assim: lance diante de mim os teus mandamentos ou os teus decretos. Ele está rogando ao Senhor que o Senhor mantenha os decretos, os mandamentos à frente dele, à sua vista. É essa a ideia aqui de ensina-me os teus decretos. Então ele está rogando ao Senhor que coloque diante dele os mandamentos, e veja o que ele pede no versículo 34: dá-me entendimento. Coloque diante de mim e me dê compreensão, me dê entendimento. E a palavra aqui aponta para a ideia de discernimento. Você compreende bem aquilo que Deus tem nos seus mandamentos. E o que você tem então aqui é a verdade clara nas Escrituras, que somente o Senhor pode dar a você verdadeira compreensão acerca da sua lei. E depois que Deus faz isso, você pode se comprometer com essa lei. Depois que Deus abre o seu coração e o faz entender os mandamentos, você pode dizer: eu vou guardar até o fim, eu vou seguir até o fim. Mas me ensine, me instrua, coloque diante de mim. As duas coisas então estão caminhando juntas: entendimento, prática. Aquele que entende e não pratica é um hipócrita. Aquele que pratica sem entender é um presunçoso, porque ele está praticando alguma coisa que vem da cabeça dele, não provém da lei. É por isso que você precisa compreender a lei. Ensina-me o Senhor os mandamentos e praticá-los, e os seguirei até o fim. Ele busca esse entendimento no Senhor, a fim de honrar o Senhor com a prática da bendita lei do Senhor. E isso precisa ser assim na sua vida, porque a sabedoria do cristão é a prática da palavra que foi entendida por meio do Espírito do Senhor que habita em nós. Não é possível que você desfrute dos mandamentos sem buscar essa instrução, esse entendimento, porque senão vai ficar apenas a regra moral, que muitas vezes vai ser cumprida de forma mecânica, sem o coração buscar honrar o Senhor, e sem a motivação correta de bendizer aquele que me libertou do pecado e que me deu agora plena condição de andar nos seus caminhos. E quem não tem esse entendimento e olha para a lei e dizer: não, eu vou cumprir essa lei e eu vou me adequar a essa regra para que eu seja salvo por essa regra, estará frustrado, ele não vai conseguir fazer isso. Nós não conseguimos a salvação por meio da guarda da lei. É por isso que, entendendo, liberto do pecado, entendendo a lei e praticando, você irá desfrutar dos mandamentos do Senhor. E é algo maravilhoso que você precisa lembrar aqui, porque Jesus, lá na oração sacerdotal, orou pelos seus discípulos e orou por você. Ele orou por aqueles que ainda iriam crer no seu nome. Então, cada um daqueles que creu no Senhor Jesus nos nossos dias, cada um daqueles que irá crer no Senhor Jesus até que Ele venha, foi alvo daquela oração lá de João 17. Está ali contemplado naquela oração. Então abra lá em João 17 e perceba alguns textos aqui. Verso 3, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja o que Jesus está dizendo: a vida eterna é que conheçam a ti e a Jesus Cristo que enviaste. Veja o verso 8: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste.
A vida eterna está em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E onde você conhece isso? Na palavra. Eu tenho dado esta palavra, e agora eles reconhecem a mim e reconhecem que o Senhor me enviou. Veja então o verso 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Pela palavra você desfruta do entendimento, do conhecimento de Deus, pratica e começa a viver de uma forma tão distinta desse mundo, que será odiado por esse mundo. O mundo não vai olhar com bons olhos para os cristãos. Então o ódio do mundo, aqueles que entendem e colocam em prática a Escritura, é a evidência que você de fato está em Jesus Cristo. E é nesse sentido que Paulo então afirma a Timóteo que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. É nesse sentido que Paulo vai afirmar isso. Então, desfrutar dos mandamentos envolve compreensão. É por isso que você precisa buscar ao Senhor por compreensão, para que os mandamentos sejam vistos por você na mesma perspectiva de João. Os mandamentos não são penosos, e não somente isso, na perspectiva de Davi, eles são mais doces do que o mel, o destilado dos favos. Você acha que Davi tinha uma visão negativa da lei, ao falar assim da lei? São mais desejáveis do que ouro, muito ouro depurado, são mais doces do que o mel, o destilado dos favos. A visão de Davi sobre a lei é a visão de alguém que desfruta da lei do Senhor. Você desfruta dos mandamentos, entendendo-os por meio da graça do Senhor e colocando-os em prática como evidência da sua salvação. Mas o salmista continua: como é que você desfruta dos mandamentos do Senhor? E ele agora ensina: encontre neles a felicidade. Primeiro você entende, e agora você encontra nos mandamentos a felicidade. Veja versos 35 e 36. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Veja, é o mesmo salmista que pediu instrução do Senhor para que ele pudesse entender os mandamentos. Agora ele está rogando ao Senhor, no verso 35, que o faça caminhar por este caminho. Senhor, eu preciso compreender, me faça entender, coloque diante de mim e me instrua. E agora ele diz: me faça andar nesse caminho, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, me leve pelos seus mandamentos. Como eu disse, ele já havia dito aqui que, sendo ensinado pelo Senhor, ele seguiria os mandamentos até o fim. Agora então ele está acrescentando um benefício para aqueles que estão neste caminho dos mandamentos: prazer, alegria. Eu me comprazo. Você tem obrigação, porque Deus manda, e como servo você se adequa à sua lei, mas você tem prazer nisso, você tem alegria nisso. Isso não será penoso para você. É essa ideia de comprazer aqui. Eu me comprazo. A ideia de desejar é de ter prazer em alguma coisa, ou de estar contente com algo. Eu estarei contente com a tua lei. Veja a diferença desse tipo de visão para a visão daqueles que acham que o mandamento é simplesmente uma forma de tolir a minha alegria. O mandamento é para estragar o meu prazer. Não, ele está dizendo: eu me comprazo, eu tenho alegria nos mandamentos, porque ele compreende.
Ele compreende que estes mandamentos revelam o caráter do seu Deus, e as palavras aqui ecoam aquilo que você tem no Salmo 1, porque lá é dito que o justo, aquele que é bem-aventurado, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei ele medita de dia e de noite. Este homem é diferente daquele que anda no caminho dos ímpios, é diferente daquele homem que se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não faz isso, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Você consegue olhar assim para os mandamentos? Você consegue ter prazer na lei do Senhor? E como João, você consegue afirmar, eles não são penosos. A única forma de você encontrar este prazer no mandamento é entendendo, porque uma das dificuldades que há em encontrar prazer nos mandamentos é quando eles nos proíbem de desfrutar dos desejos que nós temos em nosso coração. Como é difícil quando o seu coração deseja algo e o mandamento diz: não faça. Eu começo agora a pensar, esse mandamento está tirando a minha alegria, este mandamento está tirando a minha satisfação. Então, se você quer muito alguma coisa, se você acha que será feliz somente se tiver tal coisa, se você acha que só estará satisfeito se tiver aquilo que você tanto deseja, ou se estiver seguro, ou se quer estar seguro com aquilo que você deseja, quando você transgride a lei do Senhor, quando você encontrar um mandamento diante de você, proibindo você de fazer aquilo, você estará triste, você não encontrará prazer no mandamento. Há alguns anos eu fui lá diagnosticado com a diabetes. Como é difícil lutar contra doce. É difícil. E aí eu estou diante do doce. E existe lei. A lei é: aumenta o açúcar no sangue, a morte pode vir, complicações existem. Mas e a alegria do doce? Eu me alegro com essa lei? Eu não posso comer, eu devo evitar. É difícil se alegrar, a não ser que eu entenda que a lei está ali para que a minha vida seja preservada. E é assim que Deus faz conosco, quando Ele coloca diante de nós a sua lei. E alguém me ofende, e eu quero dar o troco, e a lei diz para eu não fazer isso, para eu não me vingar a mim mesmo. E eu preciso então engolir o meu orgulho. Isso não é bom, mas segundo o preceito do Senhor, isso é bom. Se eu olhar na perspectiva de Cristo, que pagou o meu pecado e que me deu vida, eu vou entender que o mandamento do Senhor, antes de estar restringindo a minha vida, está me libertando, está me fazendo ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Então, o que faz muitas vezes a gente olhar de forma negativa para a lei é o desejo que nós temos no nosso coração, que cega os nossos olhos, e agora nós só temos olhos para aquilo que nós queremos. E o que a lei é? A lei é o meu impedimento. A lei é aquilo que está o tempo todo dizendo para mim que eu não posso ser feliz tendo aquilo. Esse é o grande problema dos homens com a lei do Senhor. Esse é o grande problema do ateu com o Senhor. Eu já disse isso algumas vezes. O ateu não tem problema com Deus em si. Se Deus existe e fica no canto dele, tudo certo. O problema é que Deus quer se meter na minha vida. O problema é que Deus quer dizer: ande por este caminho e não por este. E eu não quero.
A lei me traz tristeza. Mas se eu entender a lei como a revelação do caráter moral desse Deus santo e bendito, que enviou o seu Filho para cravar na cruz os meus pecados, eu terei prazer nos mandamentos. Cuidado, lute para que os desejos do coração não tire de você o prazer que há, que pode ser desfrutado na lei do Senhor. Para que você mude a perspectiva em relação à lei, você precisa tirar o foco de você. Porque lembra que eu quero comer o doce e estou triste porque não posso comer o doce. O foco está em mim. Eu preciso tirar o foco de mim. Eu preciso trazer Cristo para o centro. Eu preciso ter uma visão correta, porque a vida não diz respeito primariamente à sua alegria, mas à glória de Deus. E quando você olhar para os mandamentos como uma forma de honrar aquele que morreu para que você não morra eternamente, você então terá prazer, alegria em agradar aquele que se deu pelos seus pecados. Você honrará o Pai do Senhor Jesus Cristo, que deu o seu Filho para tirar de você o jugo do pecado. Foi por amor ao Senhor que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Esse texto está lá em Hebreus, na galeria da fé. Perceba o que o autor de Hebreus então está dizendo aqui. Pela fé, Moisés estava lá na casa de Faraó, tinha à sua disposição todas as benesses de ser tratado como filho da filha de Faraó, e então Hebreus diz, pela fé ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. O prazer não pode estar no pecado, o prazer está em obedecer a Deus. Essa foi a preferência de Moisés, essa precisa ser a nossa preferência. E então o verso 36 reforça essa ideia de ter alegria e prazer na lei do Senhor, porque veja o pedido que ele está fazendo aqui agora: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Veja o pedido: Senhor, que o meu coração esteja inclinado para os mandamentos, em vez de estar inclinado para cobiça. O pedido então é: incline o meu coração à tua lei. É uma confissão de que o coração não é naturalmente inclinado para a lei. Naturalmente o nosso coração quer distância da lei. Naturalmente nós vamos ter aquela visão de que essa lei me atrapalha, ela acaba com os meus planos, ela tira a minha alegria. E então ele diz: incline o meu coração para que eu compreenda, para que eu entenda os mandamentos. E só Deus pode fazer isso. E só Deus pode dobrar dessa forma o coração do homem. E Ele quer ter o coração inclinado à lei e não à cobiça. Por que ele está falando isso aqui? Se você olhar para Tiago, por exemplo, você vai ver que o cobiçoso nunca encontra alegria. Sabe por que o cobiçoso nunca encontra alegria verdadeira? Porque Tiago diz: olha, de onde procedem os conflitos que existem entre vocês, as guerras que existem entre vocês, de onde? Senão dos prazeres que fazem guerra na carne de vocês. Tiago atribui esse estado terrível de guerra, de calamidade, à cobiça do coração. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras.
Tiago está dizendo: vocês estão cobiçando, e o que vocês estão recebendo em troca? Guerras e contendas. Então, quando o salmista diz: olha, incline o meu coração para os mandamentos e não para a cobiça, a ideia é que este caminho da cobiça não é um caminho prazeroso como o caminho dos mandamentos, porque o caminho do pecado é um caminho de morte. É a cobiça que faz com que venhamos a pecar contra o Senhor. Não existe alegria no pecado, não existe alegria verdadeira no pecado. Você vai ter até uma satisfação, mas uma satisfação fugaz. Ela vai acabar muito rápido. Poliana, que costuma dizer algumas coisas às vezes que é interessante, ele falou assim: o prazer mais besta que a gente tem é comer, né? Porque você bota alguma coisa na boca, é tão gostoso e acabou. Mas é ruim. Quando você está diante de uma mesa com todo tipo de guloseima lá, tanto salgado quanto doce, e o Senhor ele chega a encher, você pensa que aquilo ali vai levar 5 minutos, 5 minutos de alegria, e depois, se você tem diabetes, talvez complicações de diabetes. Se você tem doença celíaca, talvez complicação do estômago. Se você não tem nada disso, luta com peso. Aí você fala assim: mas eu sou um felizardo e meu metabolismo é muito bom e eu não engordo, né? Você está excluído aí disso aí, mas continua sendo um prazer fugaz. Passa rápido. Então o pecado traz alegria? Traz. Ela é passageira, ela não é perene. A cobiça vai te levar a esse tipo de caminho. A lei do Senhor te leva a ter satisfação plena e alegria plena no Senhor. É no mandamento que você precisa ter o seu prazer, e você precisa estar ciente de que o prazer nos mandamentos não é algo natural em nós. Não é. É uma luta. É uma luta constante que muitas vezes vai fazer com que você se veja derrotado, por mais uma vez ter falhado, por mais uma vez ter disposto o seu coração e não ter conseguido. E aí, então, quando você olha para Cristo, você louva a Deus, que a salvação não depende de você guardar os mandamentos. Cristo guardou por você para que você fosse salvo. A tristeza está em não honrar o Senhor que te salvou. A tristeza não está em: e agora? Eu vou para o inferno? Não, não é essa. A tristeza está: eu não estou honrando o meu benfeitor que me tirou das trevas e que me trouxe para a sua luz. Então nós precisamos buscar dia a dia crescer nesse entendimento de Cristo, nessa comunhão com Cristo, para que cada dia mais os mandamentos sejam vistos por nós desta forma: eles são o meu prazer. Você precisa pedir diariamente ao Senhor que incline o seu coração a fim de fazer o que é reto aos olhos dele. Você precisa diariamente pedir ao Senhor que o habilite a viver para a sua glória, porque vivendo assim você encontrará alegria. Quando Adão pecou, o homem deixou de glorificar a Deus e de ter alegria nele para sempre. Não é esse o nosso ensinamento? O fim principal do homem: glorificar a Deus, ter alegria nele para sempre. Adão rejeitou isso. Adão perdeu a sua capacidade de glorificar a Deus, logo de ter alegria em Deus para sempre. Mas você foi atraído a Cristo, mas você foi redimido pelo Senhor, e agora você volta a ter condições de negar-se a si mesmo e viver para Deus. Você volta a ter condições de glorificar a Deus, quer comendo, quer bebendo ou fazendo outra coisa qualquer.
e ainda assim, negando a si mesmo, tendo alegria, tendo satisfação. A obra de Cristo em seu lugar te habilita a lutar contra a cobiça e contra os desejos do seu coração, com auxílio daquele que te capacita a viver dessa maneira. O texto então ensina como é que você pode desfrutar dos mandamentos. Busque no Senhor entendê-los. Não houve ninguém que entendeu tão perfeitamente os mandamentos como Cristo, e que viveu todos os dias por meio dos mandamentos. Todos os seus dias. Jesus cumpriu cabalmente os mandamentos. E ao morrer pelas transgressões do seu povo, ele abre os olhos dos seus eleitos, para que estes possam também contemplar as maravilhas da sua lei. Por causa do seu Senhor, que é o seu mestre por excelência, você foi liberto do pecado para colocar em prática aquilo que você tem aprendido da palavra. Então busque a instrução de Cristo. Quando a palavra é pregada, Cristo está instruindo a sua igreja. Jesus está falando ao seu povo. Dê ouvidos à Escritura e encontre então felicidade. Esse Jesus que cumpriu perfeitamente os mandamentos, recebeu sobre si a maldição da lei. Aquele que foi o único a cumprir perfeitamente os mandamentos, trocou a alegria pela ira do seu Pai, porque ele assumiu os seus pecados, para que você, descumpridor da lei, quebrador da lei, possa ser visto por Deus como alguém que em Cristo cumpriu os mandamentos, que por isso agora encontra alegria, a verdadeira alegria. Essa é a obra de Cristo pela sua igreja. Então, quando você for tentado a achar penoso o mandamento que está impedindo você de ser alegre, de ser feliz, de desfrutar dos prazeres, lembre-se da cruz de Jesus Cristo. Lembre-se do preço pago para que você pudesse estar com o povo de Deus. Lembre-se daquilo que o Senhor Jesus experimentou como castigo para que você tivesse a paz, para que você tivesse plena alegria, resultado da quebra da lei de Adão e sua. Você terá alegria por honrar o seu Redentor. Você terá a verdadeira felicidade, fruto da obediência aos mandamentos do Senhor, que, conforme afirmou Paulo, o mandamento é santo, é justo e é bom. Que em Cristo você aprenda dia a dia a desfrutar da bendita lei do Senhor, a qual Tiago chama a lei da perfeita liberdade.